Fala galerinha, beleza? Tranquilo? Suave na nave, galera! É isso aí, tudo bem? Hoje a gente vem aí para falar sobre mais um tema da história. Uma coisa muito legal, muito bacana, mas que tem que prestar atenção, tá bom? São muitos detalhezinhos que a gente não pode perder. Tranquilo? Nós vamos falar sobre a Era Napoleônica. Olha aí, sobre o tal do Napoleão Bonaparte. Quem foi? Quem é esse cara? Vamos descobrir? Vamos junto, galera? É isso aí. Vamos embarcar nessa, pessoal. Tamo junto, moçada! Então, galera, essa é a nossa aula de hoje aqui, a Era Napoleônica, né? Que compreende aí os períodos de 1799 a 1815, né? Eu sou o professor Edson Damasceno e vou trabalhar com você hoje a história da Era Napoleônica. Beleza, galera? Tranquilo? Vamos embarcar nessa? Então vamos começar a falar aqui, né? Vamos abrir as cortinas para começar a conversar, né? Vamos falar do contexto histórico antes de começar a falar sobre o início do governo de Napoleão, né? E qual é o contexto histórico? Governo do Diretório Girondino. Com essa introdução quase cinematográfica, galera, que a gente começa a falar, né? Estamos falando aí do governo do Diretório, né? Governo dos girondinos durante a Revolução Francesa, né? 1799 configura o último ano do governo girondino. E o que é o Diretório? O Diretório nada mais é do que um grupo de diretores, né? Daí o nome Diretório. Um grupo de diretores girondinos, né? Representantes aí dos interesses da alta burguesia, né? Os banqueiros, os donos das grandes indústrias e por aí vai. Esse diretório, esse grupo de 5 pessoas, ele é responsável pelo governo da França nesse momento, tá bom? Vamos dar continuidade aqui, né? Porque esse governo girondino, esse governo do Diretório Girondino, ele cria uma descontinuidade das medidas jacobinas, né? Como a gente pode ver aqui no nosso slide. Essa descontinuidade das medidas jacobinas vem com o fim do controle de preços ou o fim do ensino público, por exemplo, né? Lembra daquele controle de preços que acabava controlando a inflação? Então, galera, é esse controle de preços que a gente está falando. Esse controle de preços ele acabava por diminuir a inflação. Ele acabava por controlar a economia. As pessoas conseguiam, assim, ter acesso aos alimentos. Agora, com o fim desse controle de preços, isso não vai acontecer. E a França vai mergulhar novamente naquela situação caótica, né? Então é o que a gente fala aí, cenário da França volta ao caos. Galerinha, olha só. É um cenário de crise econômica, instabilidade política e escândalos de corrupção. Esse governo aí dos girondinos acaba sendo alvo de muitos escândalos de corrupção, desvios de verbas e tudo mais. Insatisfação popular, né, por conta aí da perda de legitimidade no governo, né? A crise econômica leva a uma crise de fome, galera, e a França já não vivia isso desde o início do processo revolucionário francês, né? Ou seja, é nesse momento em que a França estava se reorganizando, né? Que agora ela volta a mergulhar naquele caos econômico, na crise, as pessoas sem conseguir se alimentar, sem conseguir ter acesso às comidas, né, aos produtos, desemprego altíssimo. Todo esse cenário volta a ser uma realidade para a população francesa, para os trabalhadores franceses, beleza?
A instabilidade política, ela acontece muito por conta desses escândalos de corrupção que gera uma insatisfação popular, né? Então essa perda de legitimidade, ela é o motor principal dessa instabilidade política que a gente está falando aqui para vocês, tá bom? Vamos dar uma sequência aqui, né? O general Napoleão Bonaparte, então, né, fecha o diretório e assume o poder, galera. O prestigiado general Napoleão Bonaparte, né, que estava no auge, estava muito popular naquele momento, ele fecha o diretório e toma o poder para si. Mas presta atenção, não é sozinho não, galera. É com o apoio da burguesia aqui, ó, da alta burguesia, dos mesmos banqueiros e altos donos de indústrias que representavam também os girondinos, né? Que eram os girondinos que estavam no poder, não é isso? Para você ver como essa crise, essa instabilidade política intensifica as coisas. Os próprios girondinos entram em conflito, eles quebram entre si, e isso faz com que os próprios girondinos apoiem o golpe de Napoleão Bonaparte, junto com o apoio do exército, é claro, mais do que evidente. Ele era um general, óbvio que o exército estaria a seu favor nesse golpe 18 Brumário. Galera, foi golpe. Olha aí, 18 Brumário é a data desse golpe. Golpe do dia 18 do mês Brumário. Lembrando que a Revolução Francesa havia alterado o calendário francês, não é isso? Então o golpe 18 Brumário representa essa tomada de poder de Napoleão e consequente derrubada do diretório francês, dos girondinos. Beleza, galera? Tá tranquilo até aqui? Show de bola? Então vamos dar uma avançada aqui na nossa aula, né? Vamos falar agora desse novo momento, do novo governo, desse novo governante chamado Napoleão Bonaparte. Aquele que era um general, né, uma proeminente figura militar, agora assume o poder como cônsul, tá bom? Dentro do que a gente vai chamar de consulado, que começa aí então em 1799 e vai durar 5 anos, né? Até 1804, galera. Olha aí, essa é a primeira fase então do governo de Napoleão, tá bom? É um governo com 3 cônsules, mas Napoleão era o primeiro cônsul, tá bom? Napoleão era o primeiro cônsul e é ele quem vai promover a liderança desse governo, né? Ele que vai estar à frente das medidas que vão ser tomadas no governo. E quais são essas medidas, né, que esse primeiro cônsul está criando? Lembrando aí que a função de primeiro cônsul era de mais importância, de mais prestígio, a que dava mais poder a Napoleão Bonaparte. Beleza? Vamos dar sequência aqui então. Medidas importantes como, por exemplo, a criação do Banco Nacional da França. Por que Banco Nacional da França? Porque é uma instituição responsável por organizar o setor financeiro do país, organizar a economia, galera. Tranquilo? E para isso, um padrão monetário vai ser criado. Olha aqui, ó, o franco. Isso, o franco vai ser a moeda padrão da França, por isso padrão monetário, tá bom? E quem é que vai administrar esse franco? Quem? O Banco Nacional da França, Banco Nacional Francês. Tranquilo? Então olha aí, ó. Promoveu também uma reforma educacional, né? Essa reforma educacional ela se torna muito importante, por quê? Porque, na verdade, é um reestabelecimento de uma medida que já começou lá com os jacobinos, né? Era preciso criar uma sociedade francesa instruída, minimamente instruída, porque senão você não gera pessoas capazes de cumprir as funções do Estado, né? Era preciso criar
uma gama de burocracia, criar a burocracia do Estado, ou seja, uma série de funcionários públicos. E para isso era preciso criar uma reforma na educação, criar um sistema de educação. Até então, não existia escola pública, os jacobinos começaram com esse processo, os girondinos interromperam e Napoleão foi lá, botou o dedo na ferida e criou um novo modelo educacional. Né? Ele restabeleceu a tomada do início de um processo de construção de um sistema educacional na França. Beleza? Outra coisa muito interessante é a criação do Código Civil Napoleônico. Aqui eu acabei botando como subtópico da reforma educacional, mas não. É um tópico novo, tá bom? Instituiu o Código Civil Napoleônico. E esse Código Civil Napoleônico, cara, ele é surreal. Ele é muito interessante, porque olha só, ele vai favorecer a burguesia e vai sucatear os trabalhadores, ou seja, ele vai desfavorecer os trabalhadores. Ao passo que ele favorece a grande burguesia, ele desfavorece a classe trabalhadora. Por quê? Porque os interesses de ambos são distintos, né? Enquanto a burguesia, ela está buscando mais lucros e maior participação no cenário político-econômico, os trabalhadores estão buscando mais conforto e melhores condições de trabalho e vida, tá bom? Então são propostas totalmente diferentes que muitas vezes essas propostas não dialogam, né? Elas se contrapõem na maioria das vezes, tá bom? Então, ao passo que ele favorece os interesses da alta burguesia, ele acaba sucateando, desfavorecendo, né? Deixando de lado, marginalizando a classe trabalhadora. Show de bola? Outra característica desse Código Civil aqui, ó, é a forte censura, ou seja, os opositores ao regime vão ser fortemente perseguidos e presos e condenados, galera. É isso mesmo. Fortemente, a censura vai ser muito alta. E isso vai marcar o forte autoritarismo do governo de Napoleão, tá bom? Proibia também a organização dos trabalhadores, né? Os trabalhadores não poderiam se organizar em sindicatos, em movimentos trabalhistas, né? Porque isso era proibido pelo Código Civil Napoleônico. Beleza? Olha só, ou seja, os trabalhadores eles têm apenas que acatar as decisões do Estado e os interesses burgueses, os interesses dos seus patrões. Eles não têm ali a possibilidade de reivindicar, de contestar, tá bom? Porque toda organização coletiva de trabalhadores, ela é, aqui ó, proibida pelo Código Civil. Tranquilo? Restabelecia também a escravidão nas colônias, ou seja, à medida que os jacobinos tinham acabado com a escravidão nas colônias, o governo de Napoleão agora ele vai restaurar isso aí. Ele vai restabelecer que a escravidão seja retomada, seja recolocada em prática nas colônias francesas. Outra questão importante aqui, ó, é o reconhecimento do catolicismo como religião oficial da França. Oficial é entre aspas, né? Por que é oficial a gente vai falar já, né? Mas esse reconhecimento, ele vem através de um acordo com o Papa Pio VI, né? O Papa Pio VI, ele vai acordar com Napoleão esse reconhecimento em função de que Napoleão também consiga ter o espaço aí para indicar bispos, indicar clérigos, né? Indicar pessoas aos cargos clérigos do alto escalão da Igreja Católica. Então, esse acordo com o Papa Pio VI, ele vai gerar em torno dessa via de mão dupla, né? Dos interesses dos dois lados, e isso vai gerar, olha só, uma contradição. Perceba você que a contradição se dá pelo fato do Estado francês ser oficialmente, documentadamente, um Estado laico
Então, como que ele pode falar em reconhecer o catolicismo como a religião oficial da França, a maior religião da França, a religião praticada pelo Estado francês? Opa, peraí, praticada pela sociedade francesa. A França não é laica? O Estado francês não é laico? Ah, sim. O Estado é laico, mas a população francesa é, em grande maioria, católica. Interessante, hein? Então quer dizer que Estado e sociedade não são a mesma coisa? Então, olha só que interessante. Temos aí uma contradição a ser pensada, não é isso? Vale o pensamento aí, vale o questionamento, tá bom? Consolidação de Napoleão a gente pode chamar também de afirmação, tá bom? Da figura política de Napoleão Bonaparte. Vamos entender melhor isso aqui. A gente tem aqui, né? Olha só, consolidação dos valores burgueses, né? Tá escrito errado aí, né? Tá valores burguesas. Opa, errinho de produção aí, ó. Valores burgueses, tá bom? Mas por quê? Consolidação dos valores burgueses. Por causa da ascensão de uma sociedade liberal burguesa. Cada vez mais a burguesia ganha espaço nessa sociedade. O que era espaço político da nobreza, agora vai cada vez ganhando mais corpo nas mãos da burguesia, galera, da alta burguesia, tá bom? Vamos aqui, olha só. Conquista da opinião pública, angariação de apoio popular. Napoleão não era bobo, né? Napoleão era um cara engenhoso, um camarada esperto. Quer dizer, camarada nem tanto, mas um cara engenhoso e muito esperto. Um político muito audaz. E isso fez com que ele aproveitasse esse momento em que as coisas no governo estavam dando certo, as coisas no consulado, né? Algumas medidas estavam ganhando apoio popular, como, por exemplo, a criação da escola pública, o controle de preços que havia sido retomado, a contenção da inflação. Ou seja, ele estava conseguindo regular a economia. Isso fez com que ele conquistasse a opinião pública, que a população estivesse ali em seu favor. E ele não é bobo nem nada, ele vai aproveitar esse momento com unhas e dentes, galera. Ele não vai deixar barato. E olha só, essa aqui é uma imagem que representa um pouco aí dessa popularidade napoleônica, dessa exaltação da figura napoleônica, tá bom? Ele vai convocar a partir disso um plebiscito. É por isso que eu disse que ele não vai deixar barato, ele vai se aproveitar bastante da situação. Porque quando ele convoca um plebiscito, qual é o objetivo dele, né? O objetivo dele é buscar, olha só aí, ó, olha aí, a restauração da monarquia. Ele quer restaurar uma forma centralizada. Lembra que a Revolução Francesa tinha como objetivo acabar com a monarquia absoluta na França? Pois é, o objetivo de Napoleão agora é restaurar a monarquia. Ué, será que isso não é esquisito? Será que isso não significa acabar com toda a conquista da Revolução Francesa? Sim e não ao mesmo tempo, né? Porque restaurar a monarquia é novamente centralizar o poder. E isso já ia em contraponto aí à proposta da Revolução Francesa. E não porque ele não vai restaurar uma monarquia absolutista. A ideia não é restaurar o absolutismo, mas a monarquia. E quando ele restaura a monarquia, ele está abrindo espaço para se eleger o único representante político do Estado francês. Né? Ele era o primeiro cônsul, mas tinham outros 2 cônsuls com ele. E agora, se restaurar a monarquia, olha que legal, ele se torna o único governante. Interesses estão surgindo, né? Entendi. Então, olha aí. Início de uma nova fase de governo. O Império. Mais precisamente, o Império Napoleônico. Galera, é isso que a gente vai ver agora, essa nova fase do governo, que é essa segunda fase do governo de Napoleão, né? Que a gente chama de Império Napoleônico. E essa segunda fase, ela vai vir com
uma atitude que a gente chama de autocoroação do imperador francês, né? Ele vai se autocoroar como imperador. Olha só. Tcharam! Olha que maravilha, né? Por um lado nós temos aí a coroa caindo a cabeça de Napoleão, e do outro lado nós temos a imagem, a gravura que mostra Napoleão pegando a coroa e ele mesmo segurando como quem vai botar a sua cabeça. Um ritual que normalmente seria feito pelo Papa. Mas Napoleão subverte essa ordem e ele retira das mãos do Papa e ele mesmo sobrepõe a sua cabeça. Isso é um fato que significa não mais do que uma característica do Império Napoleônico, né? Essa característica do autoritarismo do Império Napoleônico. Basicamente, com essa atitude, ele está afirmando que o império dele, que o governo dele é superior à igreja. Que a igreja seria algo subalterno, submisso ao governo de Napoleão, tá bom? É um ato, sim, que pode parecer singelo para alguns, pode parecer despretensioso, pode parecer até inocente, mas não é inocente. É um ato proposital e com interesses políticos bem definidos, muito claramente definidos.